Sabe, existe uma oração antiga que é quase como um mapa para a redenção, uma espécie de guia para a gente confrontar nossas falhas mais profundas. Hoje, a gente vai mergulhar e desconstruir a poderosa oração de Manassés. É uma jornada e tanto sobre culpa, arrependimento e, claro, a busca pela esperança. Vamos começar com uma pergunta que é central para tudo isso. Qual é o som do verdadeiro arrependimento? Não estou falando daquele remorso superficial, sabe? Mas daquela mudança que vem de dentro. Essa é a questão que pulsa no coração dessa oração e que vai guiar toda a nossa análise. Curiosamente, a oração não começa falando do eu, do pecador. De jeito nenhum. Ela começa olhando para fora, para o cosmos. O primeiro passo é uma invocação que já estabelece a escala gigantesca do poder com quem o orador está falando. E esse ponto, olha, é fundamental. Para a gente entender o peso da confissão, que vem logo em seguida, a gente precisa primeiro ter uma noção da escala desse poder que está sendo invocado. Então, a oração prepara esse terreno antes de qualquer outra coisa. O ponto de partida é o poder da criação. E repare na linguagem, não é só sobre criar o universo, mas fazer isso com todo o seu ornamento. Isso dá uma ideia de cuidado, de detalhe, de uma beleza que faz parte de uma ordem majestosa. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. A gente sai da criação e entra no controle. A imagem de conseguir limitar o mar com uma simples palavra, nossa, isso evoca um poder absoluto sobre as forças mais caóticas e selvagens da natureza. É o poder que bota ordem no caos. E agora a emoção muda completamente. A gente sai da admiração e entra no temor. O poder que está sendo descrito é tão imenso, tão avassalador, que a resposta natural de todas as coisas é tremer. Isso já vai preparando o clima para o medo que o pecador sente diante das próprias falhas. E aqui vem a virada. Bem quando esse poder parece esmagador, aterrorizante até, o texto apresenta o contraponto, que é essencial: a misericórdia. E não é qualquer misericórdia, é uma descrita como imensurável e inescrutável. É essa a combinação de poder temível com compaixão infinita que abre a porta para a esperança. Bom, uma vez que a natureza de Deus foi estabelecida, a oração se volta para dentro. Agora o foco muda, e muda drasticamente. Vai direto para o orador e para o peso esmagador das suas próprias falhas. Para descrever a culpa, a oração usa uma imagem que é simplesmente devastadora. Pequei mais do que o número das areias do mar. Pensa nisso. Não é sobre ter cometido uns errinhos. É um volume de transgressões tão gigantesco que se torna literalmente impossível de contar. Essa imagem é brilhante para mostrar o impacto físico e espiritual desse peso todo. Essas ligaduras de ferro são uma metáfora muito visceral. A culpa aqui não é uma coisa abstrata, é uma força que, de fato, encurva as costas e impede que o orador consiga sequer levantar a cabeça. E aqui, a oração faz uma distinção que é crucial. O argumento é que o arrependimento não foi criado para os justos, como um Abraão ou um Isaque. Não, ele foi criado especificamente para mim, que sou pecador. É como se fosse um mecanismo feito sob medida para quem falhou. Então, depois de reconhecer o poder de Deus e a profundidade do próprio pecado, a gente chega no clímax emocional da oração. O reconhecimento vira um apelo, um pedido direto e muito humilde por perdão. A oração praticamente nos dá uma anatomia do arrependimento, dividida em 3 passos bem claros. Primeiro, a humildade, e não é só física, é interna. Dobro o joelho do meu coração. Segundo, o reconhecimento claro do erro. E terceiro, a súplica direta, enfática, perdoa-me. E aqui a gente vê o que está em jogo. O medo não é de uma punição qualquer, temporária. O medo é da ira eterna, da condenação final, de ser lançado às partes mais baixas da terra. Isso torna o pedido de misericórdia uma coisa desesperadamente urgente. E aí então, de repente, o tom da oração muda de novo, completamente. Aquele apelo desesperado se transforma numa resolução final. Uma resolução que não é baseada na certeza do perdão, mas sim na fé e numa promessa. Esse é um ponto sutil, mas muito, muito importante. O orador não termina dizendo, eu sei que vou ser perdoado. Pelo contrário, a conclusão é um ato de confiança na natureza misericordiosa de Deus. A esperança não está no resultado,
mas sim no caráter de quem julga. Essa frase talvez seja o grande resumo de toda a oração. Existe uma aceitação total da própria indignidade. E essa é a resposta do orador, a parte dele no acordo. Em troca da misericórdia, vem a promessa de um louvor perpétuo. Isso não é uma barganha, é mais uma consequência natural da gratidão. A vida, se for salva, vai ser dedicada ao louvor. E assim a oração fecha o ciclo, voltando lá para o ponto de partida, a grandeza de Deus. Começou com a glória da criação e termina com a mesmíssima afirmação de glória eterna. É uma jornada completa, da admiração ao desespero e finalmente à esperança. E talvez isso deixe a gente com uma pergunta, né? O que essa estrutura de arrependimento tão antiga pode nos ensinar sobre como a gente confronta as nossas próprias falhas hoje em dia?